Você sabia que os biotipos são uma teoria de 1940 e mesmo que você decida seguir, você ainda vai estar seguindo errado? Fala gurizada, o vídeo de hoje é para todos os amigos que acreditam em Papai Noel, Coelho da Páscoa e suco detox. Hoje eu vou falar sobre biotipos corporais, também conhecidos como somatotipos e que a galera conhece como endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. E porque você está sendo enganado por todos esses vídeos passando dieta para endomorfo, treino para ectomorfo, enfim. Como eu falei antes, a teoria afirma que existem 3 biotipos: endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. O endomorfo seria aquela pessoa com uma estrutura óssea maior, uma dificuldade para perder peso, até um pouco acima do peso, menos atlética. O ectomorfo já seria o contrário, é uma pessoa com uma estrutura óssea um pouco menor, mais magra, tem bastante dificuldade para ganhar peso e não é tão forte. E o mesomorfo seria o cara abençoado pela genética, corpo atlético, facilidade para ganhar músculo, tem uma boa postura, não é nem tão gordo, nem tão magro. E da onde que vem tudo isso? Quem desenvolveu a teoria dos somatotipos foi um psicólogo chamado William Herbert Sheldon na década de 40, quase 80 anos atrás, que dividiu a estrutura física humana em 3 biotipos, como eu já falei antes: o endomorfo, o mesomorfo e o ectomorfo. O objetivo desse estudo era desenvolver também uma teoria chamada fisiologia constitucional, que associava o temperamento de uma pessoa ao seu tipo corporal, à sua forma física, afirmando que a forma e o tamanho do corpo seriam indicadores de inteligência, moral e até se a pessoa seria bem-sucedida no futuro. As teorias de William foram publicadas no seu livro Atlas of Men, de 1954, onde ele categorizou todos os tipos diferentes de somatotipos numa escala de 1 a 7, onde 1 teria menos afinidade com o somatotipo e 7 teria mais afinidade com determinado somatotipo. Como exemplo, um endomorfo seria um 7-1-1, um mesomorfo um 1-7-1 e um ectomorfo um 1-1-7. Disso a gente já pode tirar algumas coisas. A primeira é que, logicamente, essa teoria de associar o tipo corporal de uma pessoa às suas características mentais foi completamente refutada, já que não teve nenhum estudo científico por trás das afirmações de William, e todo o julgamento que ele teve foi baseado na sua observação das fotos das pessoas que ele analisou. A segunda é que o enquadramento de uma pessoa em um biotipo vai muito além do que dizer que uma pessoa é ectomorfo ou endomorfo, porque na própria teoria inicial, cada pessoa teria uma escala de afinidade de 1 a 7 com cada somatotipo, dando então mais de 300 possibilidades de somatotipos específicos. Por exemplo, uma pessoa poderia ser um 4-4-1, onde ela teria traços de endomorfo e mesomorfo. Uma pessoa também poderia ter um 5-1-4, onde ela seria tanto endomorfo quanto ectomorfo, se é que isso faz algum sentido. Então você dizer que você é ectomorfo, endomorfo, mesomorfo já ia estar errado desde 1944. Isso que eu ainda nem disse por que essa teoria foi refutada. Mas se a coisa toda está refutada, por que se fala tanto disso? Acontece que a antiga assistente do William, chamada de Barbara Heath, e mais um outro cara chamado Lindsay Carter, desenvolveram uma versão revisada dessa teoria, desenvolvendo uma fórmula lá nos anos 60, depois da publicação do livro de William, refutando ainda os antigos métodos de William Sheldon, afirmando ainda que vários dados foram fraudados pelo próprio William no seu livro. O método de Barbara foi batizado de fórmula Heath-Carter e foi desenvolvido depois de observar diversas populações diferentes, chegando numa fórmula para cada somatotipo, onde você pode calcular a sua afinidade numa escala de 0 a 7. As variáveis das fórmulas incluem peso, altura, algumas dobras cutâneas, algumas circunferências corporais e medidas de alguns ossos do corpo. Essas fórmulas são usadas até hoje em estudos e podem de fato determinar o somatotipo de uma pessoa. Acontece que é bastante discutível o quanto um somatotipo influencia na capacidade física de alguém, e se isso é realmente imutável, que não muda com o tempo ou com a quantidade de treino que uma pessoa faz. Um artigo de Rutia Amigo e colegas, publicado no Apunte MedSport em 2009, analisou o somatotipo, segundo a fórmula de Heath-Carter, de 79 ginastas entre 12 e 18 anos de idade, e concluiu que 90% deles
tinha um somatotipo de ectomesomorfo, levando a crer que isso aconteça devido ao seu treinamento. Da mesma forma, um outro estudo mais recente, com uma amostragem maior, de Sara Pereira e colegas, publicado em 2016, analisou 1.058 irmãos com as idades entre 9 e 20 anos de idade, identificando que os mais fisicamente ativos representavam a maior parte de mesomorfos, indicando que treinar pode te deixar mesomorfo. A conclusão disso é que você não deve se prender ao seu somatotipo analisado medindo seu pulso com o dedo e se pesando na balança de uma farmácia. Isso não vai influenciar no seu resultado a ponto de você ter que se prender a isso e seguir um treino para ectomorfo ou uma dieta para endomorfo passado por um youtuber que nem se deu o trabalho de ler o resumo da teoria inicial de 1940. E acreditar nisso, atribuindo seu biotipo à sua falta de resultado, é coisa de um preguiçoso, impaciente, que quer ver o resultado lá espancando a porta dele, de chegar a cavalo, porque tá com preguiça de treinar e manter a consistência no dia a dia. A sua genética, ser boa ou ruim, não vai fazer nenhuma diferença se você não se dedicar no treino, na alimentação e no descanso certo. E aproveito para deixar um recado para qualquer youtuber ou blogueiro de maior expressão que passa treino para ectomorfo, dieta para mesomorfo. Você tá fazendo um puta de serviço para a comunidade, divulgando uma teoria que para a maioria das pessoas não vai fazer a menor diferença. Bom, espero que eu possa ter iluminado a sua cabeça com algum conhecimento. Como sempre, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo até te bloquearem dos grupos de WhatsApp. Até a próxima, galera. Valeu!